Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal da F-Stop Escola de Fotografia e Audiovisual. E hoje nessa série, nessa sequência de reviews de equipamento aí para melhorar a sua fotografia, você conhecer os novos equipamentos que estão chegando aí no mercado, vou falar para você aqui de flash. Sim, aquele que os fotógrafos no começo querem quebrá-lo porque não sabem usar ali naquele momento, mas que depois se torna o melhor amigo do fotógrafo, sem dúvida nenhuma. Então eu vou falar hoje para você aqui do Yongnuo 560-3, o Speedlight, um dos melhores custo-benefício que nós temos aí. Lógico, vou falar de pontos positivos, vou também falar de alguns pontos negativos do 560-3 aqui para você na hora de se decidir qual é o flash que você quer comprar, você saber certinho se esse é o flash que satisfaz a sua necessidade. E não se esqueça, se quiser consultar valor, fazer a sua compra aí do 560-3 ou de qualquer outro flash, qualquer outro equipamento que você queira aí relacionado à fotografia, a audiovisual por completo, para vídeo, seja lá o que for, link na descrição da loja da F-Stop. Garanto para você melhores preços e condições que você vai ter aí no mercado. Então dá um clique aí, depois que terminar esse vídeo, dá um clique no link, confere lá, loja F-Stop, certo? Então vamos lá, sem enrolação, direto para o 560-3. Bom, vamos começar falando aqui da parte externa desse flash. Esse flash, ele é bem padrão dos flashes da Yongnuo. Ele tem a carcaça de plástico, não é aquele plástico molenga que parece que vai quebrar, desfazer na sua mão. É um plástico bem resistente, que tem uma pegada que você sente que ele é bem estruturado, certo? Olhando externamente nele aqui, tá? Primeira coisa que você vai ver aqui nele é que na parte lateral dele, o oposto aqui, então desse lado aqui, ó, só aproveitando já mostrar para você, onde vão 4 pilhas AA, certo? Virando ele do outro lado, você vai ter esse compartimento onde nós temos essa entrada, que é uma entrada para energia. Então, se você vai usar o flash muito tempo, ruim que ele vai ficar ligado na tomada, então você não vai ter como levar o flash para lá e para cá. Mas, casamento, por exemplo, que você vai deixar o flash quieto no canto, você pode utilizar. E uma entrada coaxial, que você pode ter uma entrada aí para o seu computador. Lógico, vai ter que ter saída coaxial para um USB para você ter atualizações e coisas desse tipo aqui no 560, certo? Parte de cima dele aqui, que é bem importante, a gente quase não dá muita atenção para isso, mas ele vem com o rebatedor, certo? Vou falar primeiro aqui do rebatedor para você. Então esse carinha aqui é um rebatedor pequeno, mas eu vou te falar, pode salvar a sua vida em muitas situações. Não é o melhor dos mundos, porque é uma área pequena, você vai ver aqui, ó, então seria isso daqui que seria a sua fonte de luz. Mas naquela situação, você não tem onde rebater, você está numa área aberta, o teto é vermelho, amarelo e vai voltar aquela cor, isso aqui vai te ajudar e muito. Segunda coisa que tem aqui junto é esse difusor, certo? Então esse carinha aqui, ó, ele serve para fazer a difusão da luz. Então, com ele acionado ou ele colocado à frente aqui da cabeça do flash, isso aqui vai fazer com que a sua luz espalhe demais. Se é isso que você quer, já sabe, pode utilizar ele. Eu aconselho eventos, aniversário, casamento, etc., você utilizar ele sempre sem o difusor. Porque daí você tem um controle, eu vou te mostrar o controle do zoom nele, você que vai controlar o quanto você quer que essa luz espalhe e não aqui o difusor, ok? Parte externa dele, basicamente são essas coisas que nós temos. E agora vamos falar aqui então do menu e das utilidades dos recursos que nós temos. O 560-3, se você olhar aqui na parte de pinagem dele, ele é um flash manual. Como que você sabe, Pedro? Tá vendo que ele só tem um pino aqui? Todo flash que tem apenas um pino, ele vai ter somente o controle manual. Ele não vai ter o controle TTL, que seria o automático, que é o modo automático do flash, onde a câmera vai ajustar a potência do flash ali para você, certo? Então, esse carinha aqui, ele vai te dar só a opção manual, que eu particularmente como fotógrafo gosto muito de usar e prefiro usar o modo manual, porque você tem controle absoluto sobre a quantidade de luz que você precisa naquele ambiente, naquela foto que você vai fazer, tá? Mas se não é
um flash manual que você está procurando, certo? Não vá aí no 560, tome esse cuidado. Mas se você quer, como eu te falei, custo-benefício é excelente. Parte traseira dele aqui. Então aqui nós temos toda a parte de controle do 560, fica tudo acessível aqui. Para ligar ele, você vai segurar aqui, ó, o botãozinho de on-off, você vai segurar uns 2, 3 segundos e ele vai ligar. Você vai notar que ele já ligou, acendeu essa luz aqui vermelha. A luz vermelha, e aí é legal, você não precisa decorar agora, mas você vai olhar no manual dele, a luz vermelha significa que ele está pronto para o disparo, tá? Então tá tudo pronto para o disparo. Se eu apertar aqui, não sei se você vai conseguir ver no vídeo, porque tem a frequência da luz aqui no vídeo, mas ó, ele vai fazer o disparo dele, tá? Então ele é um botão de teste, onde está escrito aqui o Pilot. A Yongnuo, ela tem 3 tonalidades de cor para esse botão. O vermelho tá tudo ok, pronto para disparar. Azul, sua pilha está ficando fraca, então ele está demorando mais tempo para recarregar. Verde, flash superaquecido. Então você vai ter que aguardar alguns segundos para que ele volte uma temperatura ali mais ambiente para voltar a disparar, é só por segurança. Subindo o botãozinho aqui de cima, eu tenho uma luzinha desenhada e uma nota musical do lado. Se eu pressiono ele uma vez, ele vai acender a iluminação para que num ambiente mais escuro você consiga ver a configuração que você está mexendo. Se eu apertar e segurar, ele vai habilitar o sistema sonoro. Ó. Veja que agora a notinha musical apareceu aqui no cantinho, certo? Então, ó, vou segurar com ele ligado a luz, você vai ver, ó, apagou, tá? E se eu segurar, ele acende. O que significa isso? Que toda vez que eu disparar o flash, tá? Ele vai fazer... então eu vou deixar desligado aqui por enquanto, o sonzinho. Então, precisou, aperta e você vê que depois de um tempo ele vai apagar só para economizar a bateria. Então ele não vai ficar com essa luz laranja aqui acesa o tempo todo para economizar um pouquinho de bateria, certo? Do lado desse botão, eu vou falar primeiro individual, depois eu falo da combinação deles aqui para você. Eu tenho o modo. Como esse flash só tem o modo manual, ele vai te dar a opção do modo manual. Você vai ver ali, ó, o M escrito ali em cima indicando o modo manual. Se eu pressionar mais uma vez, ele vai entrar no modo multi. O modo multi é para você fazer uma longa exposição com o efeito estroboscópico do flash, tá? Então eu vou te mostrar essa foto aqui, ó, para você ver o que é o resultado de um flash tirado do modo estroboscópico. Então o que você vai configurar aqui nele, né? Eu já vou te mostrar tudo, mas a potência dele, quantos disparos ele vai dar, que é a cada hertz. Então, eu quero 5 vezes a imagem, 8 vezes a imagem. Então eu vou colocar 5 Hz, 8 Hz, para ele fazer disparos múltiplos e fazer esse efeito da imagem que eu acabei de te mostrar aí ao lado, certo? O modo manual, que é aquele que comumente você vai utilizar num evento, num ensaio fotográfico, utilizando flash externo também, você pode utilizar o flash externo, você vai então colocar aqui no modo manual, tá? Próximo botão, já volto a falar da potência. Próximo botão, se eu apertar ele uma vez, ele vai aparecer para mim ali em cima, ó, você consegue ver, ó, S1, S2 e o símbolozinho que a gente conhece como símbolo de Wi-Fi, mas eu já vou te falar o que é esse símbolo aqui que não é de Wi-Fi, tá? Ele é de transmissão, mas não é para configurar o Wi-Fi. Apertei de novo, ele vai voltar ali para o manual, ó. Então eu tenho S1, S2, símbolo de Wi-Fi e volta para o modo manual. O que são essas opções que eu tenho aqui? Esse flash, eu posso utilizar ele como um segundo flash. Então eu tenho meu flash em cima da câmera e aí eu quero fazer uma luz de contorno, uma luz de recorte na pessoa. Então vai ter outro flash lá atrás disparando. Então eu vou colocar esse flash lá atrás e tem um em cima da minha câmera que vai iluminar a pessoa de frente. Se eu não tenho um rádio flash, que daí se eu tiver eu boto ele no rádio flash, acabou o problema. Eu posso ligar aqui o S1 desse flash. O que ele vai fazer? Ó? Note que ao acionar o S1, essa luz frontal dele aqui está piscando. Ele está te indicando que qualquer flash que dispare e essa fotocélula enxergue essa luz piscando, esse flash vai disparar junto. O modo S2, ele vai funcionar da mesma forma, porém, se esse primeiro flash que está disparando estiver no modo TTL. Tá? Então, recapitulando rapidamente, S1 e S2 vai disparar quando o outro flash disparar. Se esse flash
primário, primeiro em cima da minha câmera, está em modo manual, usa o S1. Se eu estou com o flash em cima da minha câmera em modo TTL, usa o S2. Porque no TTL eu tenho uma pré-carga, que é onde o flash vai dizer para a câmera, olha, eu estou com essa potência, você quer mais ou quer menos, e depois ele vai disparar. Então, para ele não disparar no primeiro, na pré-carga do TTL, você utiliza o S2, ele vai esperar a segunda disparo e aí ele vai disparar para capturar a foto. Se você apertar de novo aquele modozinho do Wi-Fi que eu te falei, esse flash ele é muito legal porque se você tem um rádio flash da Yongnuo, você não precisa ter um receptor, por exemplo, você pode ter só o emissor. Se você configurar aqui o canal, qual é o canal que ele vai receber e o canal que o emissor está transmitindo o sinal, sem receptor você já tem comunicação aqui com ele. E qualquer um daqueles modos você vai ver que a luz frontal aqui ela vai ficar piscando para te dizer, olha, ele não está no modo que ele vai disparar, ele está no modo aguardando alguém mandar ele disparar, certo? Então, para isso que serve. Apertou de novo, ele volta para o modo manual, aí seria ele em cima da câmera, você vai ver que a luz frontal aqui ela para de piscar, significando que ele está fazendo agora como principal, o que a gente chama de master, ele não está como slave. Quarto botão aqui, ele vai ser a regulagem do zoom. Então você vê que aqui, ó, ele está mostrando zoom em 24. Cada vez que eu aperto aqui, ele vai fazendo a mudança e vai para o máximo de 105 milímetros. O zoom do flash muito similar à sua lente. Imagina assim, você tem uma lente que ela é 1855, né? A lente que vem no kit da maioria das câmeras aí. Se eu estou com ela em 18 milímetros, eu enxergo uma quantidade maior de informação. Se eu vou para 55, eu vou aproximando, mas vou estreitando quanta informação eu vejo. O zoom do flash é a mesma coisa. Se eu estou com ele em 24 milímetros, ele vai espalhar essa luz bastante no ambiente. Se eu quero uma luz mais centralizada, um pouco mais focada numa região da foto, eu vou fechando o zoom até o máximo de 105, onde eu vou iluminar uma área somente à frente ali. O que ele faz, na verdade, acho que dá até para você visualizar isso daqui, ó. Deixa eu deixar bem reto aqui, ó. Você vai ver que a lente ali em cima, ó. Você vai ver que a lente ali em cima, aí, isso, ó. Tá vendo? Você consegue ver ela mudando a distância ali dentro, ó. Tá vendo? Então, isso é o zoom do flash. Aqui dentro, a luz vai caminhando. Quanto mais aqui fora ela está, mais ela vai espalhar. Quanto mais para baixo aqui ela está, menos ela vai espalhar, porque tem a parede do flash aqui para segurar essa iluminação. Bom, esses são os 4 botões, o outro é só de desligar e ligar. Vamos agora para os seletores aqui embaixo. Então, estou no modo manual. O que vai acontecer aqui? Ó? Esses botões para o lado direito e esquerdo, quando eu mexer neles, eu vou mudar um ponto de potência do flash. Sendo que 1/1 é a potência máxima dele e 1/128 é a potência mínima dele. Então aqui eu vou escolhendo qual é a potência que eu quero que ele dispare, certo? Pedro, mas eu estou em 128, está muito escuro, fui para 1/64, ficou muito claro, quero um meio termo. Se você quer um meio termo, um terço entre o 128 e o 1/64, você tem as opções de cima e baixo. Então, se eu for aqui para cima, ó, você vai ver que ele vai dar 128 mais 0,3 mais 0,7 e aí ele muda para o 64. Então isso aqui são 2 intermediários entre o 128 e o 1/64. E tem entre todos eles, tá? Se eu for indo para cima, ele vai colocando de quarto em quarto para chegar na potência máxima ou na potência mínima, e se você quiser, você pode ir para o lado. Bom, tá vendo que todos os botões aqui, ele tem entre eles, ele tem aqui, ó, o FN, grupo e canal, certo? O que significa esses carinhas aqui? Que se eu segurar os dois juntos, ele vai me dar uma outra opção. Então, ó, se eu segurar o botão que acende a luzinha mais o botão de modo juntos, ele vai aparecer para mim aqui primeiro. O desligar, então ele vai entrar no modo de sleeping depois de um tempo sem eu utilizar ele, tá? Para eu trocar a função que eu quero aqui, é só eu vir em off, certo? E ele vai desligar e tem os outros modos do sleep, certo? E aqui eu vou colocando, ó. Então eu tenho aqui o sleep, se eu quero, quanto tempo eu quero que ele desligue, tá vendo? Eu vou trocando aqui, ó. Tá vendo, ó? Sleep on,
off. Se eu for para baixo e para cima, eu vou acessar outros menus. Cara, de verdade, tem muita coisa aqui que você nem vai precisar usar, porque são configurações que não fazem muita diferença pra gente. Vou te mostrar aqui o que é útil para você, tá? Que seria essa parte do entrar no modo de dormir aí, hibernar do Flash, e esse modo aqui que é o modo de clear dele. Cara, alguém fez uma bagunça, mudou alguma coisa no seu Flash, você viu ele que tá todo bagunçado, você quer zerar ele de fábrica. Você vai vir aqui, segurar esses dois botões para entrar na função, vai chegar aqui até essa função de clear dele e vai apertar o OK. Ele vai zerar e voltar toda a configuração aqui como se ele estivesse vindo de fábrica, certo? Os dois aqui que tem esse GRP, esse group aqui no meio, eu não tô com o rádio flash da Yongnuo aqui, então se eu apertar os dois juntos, ó, você vê que ele não vai me habilitar trocar o grupo, porque eu não tô com um rádio flash aqui. O canal ele já me deixa, ó. Então se eu segurar o botão aqui que muda o slave dele e o botão do zoom, ó, ele vai começar a piscar o canal ali, e aí sim, ó, se eu for alterando aqui, ó, ele vai alterar para os canais ali do rádio flash, certo? Então você vai ver aqui, ó, que eu tenho até 16 canais, que são as 4 combinações que eu posso trabalhar aqui, e tem que deixar sempre o rádio flash no mesmo canal para que eles conversem ali. O grupo funciona da mesma coisa, aí você vai ter grupo de A, aí que você consegue colocar, tá, só de canal 16 flashes, mais combinações de 16 grupos, aí você vai chegar no total de 32 flashes, caso você queira, cada um numa potência de uma forma que você queira trabalhar. Então é isso que vai fazer essa alteração aqui, tá? Nunca se esqueça, tá piscando significa que ele não serve para estar em cima da sua câmera, ok? Isso é muito importante porque ele está no modo de slave, de qualquer um dos modos S1, S2 ou rádio flash. Para usar em cima da sua câmera, sempre clicar aqui e voltar ele para o modo manual, e aí no modo manual ele vai ficar em cima da sua câmera. Pedro, tá vendo? Apareceu um monte de coisa aqui agora, o que você mexeu aí, eu não consigo voltar meu flash. Só voltando aqui para você, a importância do clear, tá? Que é você travar ali e esperar que ele faça a limpeza e ele vai voltar tudo bonitinho aí com o seu flash para configuração de fábrica, digamos assim. Certo? Então esse é o nosso Yongnuo 560-3, um flash que é somente manual. Não te mostrei o TTL, porque como eu falei lá no começo, ele não possui recurso de modo TTL, modo automático do flash, mas é um flash que tem um custo-benefício fantástico, que tem uma potência de luz aí que vai satisfazer aniversários, casamentos, um flash para usar externo dentro do seu estúdio, sem dúvida nenhuma. E se quiser adquirir ele, link na descrição aqui, acessa lá a loja F-Stop, melhor preço, melhores condições de pagamento, você não vai encontrar em lugar nenhum. E a gente se vê então no próximo vídeo aqui na F-Stop.